Olá, tudo bem? Meu nome é Weldo Soares Mendes, sou físico e matemático, especialista em física e matemática, docente superior e educação à distância. E trabalhei com vocês nessa disciplina Física para Ciência Biológica. Peço que nas nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir algumas dúvidas vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum de tirar dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de tirar dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então poste as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos de atividade sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar. Bem, em nosso caderno didático temos alguns conceitos que vão ajudar a entender o que significa física para a ciência biológica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a unidade 5. Iremos começar pela ótica. A ótica é o ramo da física que estuda o fenômeno da luz e pode ser dividido em dois ramos, física e geométrica. A ótica geométrica trata-se da luz com os raios que se propagam em linha reta. Esses raios sofrem desvios, passam de um meio material para o outro, provocado pelos fenômenos da refração e reflexão. A ótica física, também conhecida como a ótica ondulatória, estuda outros fenômenos da luz, como a difração, espectros de frequência, energia. Nesta área, a luz é tratada como a onda eletromagnética, ou de ação eletromagnética, que se propaga pelo espaço. A luz de um objeto pode advir por emissões ou reflexão. Na emissão, o objeto é uma fonte de luz, como o sol ou a lâmpada acesa. Ou seja, o próprio objeto produz a luz que emite. Na reflexão, o objeto que se reflete é a luz proveniente de uma fonte luminosa. Como a lâmpada, a luz que incide sobre o objeto tem uma parte refletida, que vem para nossos olhos, nos dá a sensação de ver o seu formato, a sua cor, e outras partes que é absorvida pelo objeto, na forma de energia térmica. Então, a introdução à parte da ótica é a parte da física que estuda as luzes e fenômenos luminosos. Se desenvolvemos isso deu como uma publicação a teoria corpuscular da luz, pois Isaac Newton, teoria que admitia que a luz é formada por um feixe de partículas. Define-se que sensibiliza nossos órgãos visuais. A luz é uma onda eletromagnética. Óptica geométrica estuda os fenômenos luminosos baseados em leis empíricas, experimentais. São explicados em que se haja necessidade de conhecer a natureza física da luz. Óptica geométrica usa como ferramenta de estudo a geometria. Raios de luz são linhas que representam a direção e o sentido da propagação da luz. A ideia dos raios de luz é puramente teórica, tem como objetivo facilitar o estudo. Então, as fontes de luz são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida, e pode ser classificada em fontes luminares luminosas e fontes que emitem luz própria, incandescentes, quando emite luz em altas temperaturas. Um exemplo é o Sol, a chama de uma vela, as lâmpadas de filamento, luminescentes. Quando emite luz em baixa temperatura, as fontes de luz primária, luminescente, podem ser fluorescentes ou fluorescentes. Emite luz a quanto paga. Volta um pouquinho. Isso. Exemplo. Lâmpadas fosforescentes, emite luz um certo tempo. Mesmo após ter cessado a ação do excitador, nessas fontes de luz, a energia radiante proveniente de uma energia potencial química. Exemplos são interruptores de lâmpadas, ponteiros luminosos de relógio. Iremos ver essa parte 2 aí da unidade, onde fala das ondas. São oscilações periódicas que caminham pelo espaço e pode ser de natureza mecânica ou eletromagnética. Ondas mecânicas precisam de um meio, materiais,
de propagação, como as ondas transmitidas por uma corda, ou das ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, não precisamos de um meio material, são transmitidas até mesmo através do vácuo. Espaço vazio, as ondas mecânicas, o meio material é perturbado com a chegada de oscilações da onda, as partículas do meio ficam em movimentos oscilatórios. Às medida que a onda se propaga, no caso das eletromagnéticas, são oscilações elétricas, e as magnéticas se propagam pelo espaço. As grandezas que caracterizam as ondas são velocidade, propagação, frequência e comprimento da onda. A velocidade de propagação mede a rapidez com que a onda caminha pelo espaço. Para se ter uma ideia, a velocidade do som no ar é cerca de 330 metros por segundo da luz do vácuo. Muito maior do que o som, e por isso que um dia de tempo nublado, com trovoadas, primeiro vem o raio da luz do trovão, depois ouvimos o estrondo. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, as suas luzes demoram cerca de 8 minutos para chegar até aqui, a velocidade de propagação da luz no vácuo é o valor máximo, quando a luz se propaga em qualquer meio material, a velocidade é menor do que no vácuo. A frequência se relaciona com a rapidez da oscilação, com um padrão de repetição de tempo, a qual damos o nome de período. Quanto maior a frequência, menor o período. Observe que essas grandezas são inversamente proporcionais. Frequência, equação da frequência é período, frequência é igual a 1 sobre t, que é período. Frequência de hertz, período em tempo segundo. Uma é revolução ou execução por segundo correspondente, assim é 1 hertz. Depois de virmos as frequências, iremos ver agora o comprimento da onda, como o período do padrão de repetição da onda do tempo. A cada período da onda deve se deslocar de um comprimento de onda. Assim, a velocidade, representada pela letra V, o período por T, a frequência F, e o comprimento da onda em alfa, então relacionados de uma forma V que é igual o comprimento vezes a frequência. Para um melhor entendimento, o comprimento dessa onda eletromagnética é igual à velocidade da onda dividida pela frequência dela. Aonde tem aí a frequência dividida, a velocidade é a frequência da onda que divide ali o comprimento da onda e o período. É o teorema para a velocidade da propagação. De onda com imagem ilustrativa desse slide, você tem uma melhor visão sobre as ondas com seu comprimento, amplitude e sujidade que elas se propagaram. Depois de apresentar para vocês as ondas e seus conhecimentos, velocidade, frequência e períodos, iremos ver as ondas eletromagnéticas, onde que pode ser classificada e nomeada em faixa de energia, raios gama, raio X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas, onda de rádio, em ordem decrescente de energia. Tal distribuição é chamada de espectro eletromagnético. A luz visível compreende a porção de espectro eletromagnético cujas ondas sensibilizam os nossos olhos. Cada cor dessa radiação tem uma energia associada. É um conjunto dela que compõe o espectro de luz visível. A luz componentes visíveis compreende as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e anil e violeta, cujas energias aumentam de uma luz vermelha para a violeta. As ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade. Modificam sua frequência de acordo com a espécie, consequentemente com o comprimento de onda. Preste atenção nesse slide, a combinação dessas cores resulta na luz branca, assim como pode formar outras cores, diferentes combinações dessas componentes da luz, de forma diferente se houver mistura de tintas coloridas. O resultado é outro, tende a ficar preto. Como vimos anteriormente, a cor refletida por objeto indica que ela absorveu as outras componentes da luz, que incide sobre ele, assim a mistura de tintas coloridas resulta na absorção de cores.
e que faz a combinação escurecer. Com toda essa explicação, iremos para os princípios de ótica geométrica. A ótica geométrica se baseia em 3 princípios: propagação retilínea da luz, independência dos raios da luz e reversibilidade dos raios de luz. Veja o slide, a sombra gerada devido à propagação retilínea da luz. O primeiro princípio é a propagação retilínea da luz. E o meio homogêneo é transparente e a luz se propaga em linha reta. Cada uma dessas retas de luz é chamada de raio de luz. A propagação retilínea de luz explica o aparecimento da sombra, que simplesmente é a região do espaço onde a luz não consegue ir. Vocês querem um exemplo bom? Mesmo raciocinando do princípio de propagação retilínea da luz, explica os fenômenos do eclipse. Olha que interessante. O Sol é uma fonte luminosa extensa. Por isso, na projeção de sua luz sobre a Terra, sem ter sombra e penumbra, há 2 tipos de eclipse. Ou da Lua, quando ela passa pela sombra projetada, ficando totalmente atrás do Sol, e há também o eclipse do Sol, quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Um observador na Terra, que é a região da sombra projetada, ele observa o eclipse total do Sol, o Sol escondido por trás da Lua. Com isso, nesse slide que estamos mostrando, é o segundo princípio da independência dos raios de luz. Quando 2 raios de luz se cruzam, um interfere na trajetória do outro, cada um se comportando como se o outro não existisse. Se fosse o caso, seria possível criar armas de tipo usado no filme de Star Wars, onde os feixes de luz se interferem. Um exemplo do nosso dia a dia: 2 lanternas expostas de modo que os raios de luz se cruzem. O princípio da independência dos raios luminosos diz que os 2 raios de luz, ao se cruzarem, seguem cada um a sua trajetória de forma independente. Nesse slide que estamos mostrando é o terceiro princípio da reversibilidade dos raios de luz. Se revertermos o sentido de propagação de um raio de luz, ela continua a percorrer a mesma trajetória, em sentido contrário. O terceiro princípio pode ser verificado, por exemplo, quando olharmos para os olhos de uma pessoa no espelho, e ela também pode nos ver. Por exemplo, é uma razão desse princípio que um motorista de um automóvel pode ver um passageiro que está sentado no banco de trás do carro. O passageiro pode ver o motorista utilizando o mesmo espelho. Reflexão luminosa. Quando a luz incide sobre uma superfície de um corpo, ela pode ser absorvida para dentro do corpo, em forma de dissipação, de calor ou refração. Ou ela pode ser refletida. A reflexão é característica tanto ondatória quanto corpuscular. Na reflexão, a direção de propagação do feixe da Lua é desviada ao entrar em contato com a superfície. Existem 2 tipos de reflexão, a especular e a difusa. A reflexão especular, onde os raios de luz são refletidos numa única direção, ou seja, um feixe de luz de raios paralelos, entre si permanece assim depois da reflexão. Esse tipo de reflexão ocorre em superfícies polidas. A principal consequência de uma reflexão especular é a imagem pode ser vista, pois a superfície é um espelho. Por outro lado, a reflexão difusa existe superfícies irregulares, onde os feixes de raios paralelos são refletidos em todas as direções. Um exemplo de uma superfície com reflexão difusa é a parede branca. Com isso, as formas das linhas de reflexão definimos o eixo perpendicular ao plano refletor, com a reta normal. Os ângulos X e o Y são os ângulos que o raio incidente e o raio refletido é respectivamente. A primeira lei de reflexão diz que o raio incidente, o raio refletido é normal superfície refletora, são contidos em mesmo plano, onde que os ângulos são diferentes. Já a segunda lei de reflexão afirma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo
é igual ao ângulo de reflexão. Observação. Os fenômenos que acontecem em reflexão, tanto regular quanto difusão e a seletiva, obedecem às duas leis fundamentais. E com essas ideias chegamos aos espelhos periféricos. Espelhos esféricos são definidos como superfícies com reflexão especular, que são cortes de uma esfera. Existem dois tipos de espelhos esféricos: espelhos concavos para interna de casca esférica e os espelhos convexos, parte externa da casca esférica. Iremos conhecer esses espelhos esféricos. Para se obter uma imagem nítida em espelhos esféricos, Gauss observou que os raios de luz deveriam incidir paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal e próximo dele. Assim, para se ter nitidez da imagem, o ângulo da abertura do espelho tem que ser inferior a 10 graus. Se essas condições obedecidas, esses espelhos são chamados de espelhos esféricos de Gauss, além de ter um ângulo de abertura pequeno, os raios incidentes devem ser próximos ao eixo principal, como também eles devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. No primeiro desenho, observamos se um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal. O raio refletido passa pelo foco principal. O segundo desenho, de centro, observamos se um raio de luz incide passando pelo centro da curvatura. O raio refletido passando sobre si mesmo. E o terceiro desenho, observamos se um raio de luz incide na vértice do espelho. O raio refletido é simétrico em relação ao eixo principal. Com isso, definimos que os raios de luz têm suas particularidades. Vejamos agora a refração de uma luz quando definimos o índice de refração de um determinado meio com relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um determinado meio. Velocidade da luz do vácuo, essa infração aí, vai ser a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz em um determinado meio. É uma fórmula. Quando a velocidade da luz no vácuo é maior do que qualquer outro meio, o índice de refração é menor, maior que 1. O valor da velocidade da luz do vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A velocidade da luz no ar é muito próxima à velocidade no vácuo. Então, o índice de refração é bem próximo à unidade. A velocidade da luz no meio depende da frequência da luz. E visto que a velocidade da luz diminuiu com a frequência, portanto, o índice de refração aumenta com a frequência. Quando o feixe de luz passar de um meio para o outro, percebe-se que o raio é refratado. Essa refração depende do índice de refração de cada um dos meios. Vamos tratar a refração e reflexão de uma luz monocromática. Aqui tem apenas uma frequência, só vermelho ou só azul. Por exemplo, as discussões são de caráter geral, serve para a luz de qualquer frequência. Outra observação é que trataremos o desvio de apenas um raio de luz. Para analisarmos, pode ser estendido a todos os raios que atravessam os meios em questão. A primeira lei de refração é semelhante à primeira lei de reflexão. Se vocês observarem o raio incidente, o raio refratado é anormal. As superfícies estão contínuas no mesmo plano. A segunda lei afirma que os senos dos ângulos de incidência e refração são inversamente proporcionais aos índices de refração de onda nos respectivos meios. Ou, em outras palavras, seja o raio incidente passando em meio A para o meio B, podemos expressar a segunda lei da óptica, onde o raio incidente e refletido são, respectivamente, os ângulos incidentes e refletados. Essa lei é conhecida também como lei Snell. Nota que o raio incidente tiver a mesma direção da reta normal, os ângulos incidentes nulo. Ela não é desviado. Nota que a partir de certos ângulos não há refração. Condições para isso acontecer.
chamado também de reflexão total, segundo a lei de Descartes. Em geral, o raio incidente se divide em parte refletida e parte refratada. Um exemplo sobre essas leis no nosso dia a dia acontece quando olhamos para o fundo de uma piscina. Ela parece rasa, que na realidade, se olharmos para um objeto no fundo dela, ela parece mais próximo da superfície, porque a luz que nos chega dele é refratada na água, para o ar. Vamos analisar esse exemplo. O objeto está no fundo da piscina, dentro da água, e a pessoa observa estar fora da água, onde o meio é o ar. Se o meio é o ar, devido à refração da luz que vem do objeto do fundo da piscina, a sua imagem faz parecer que é esta mais próxima da superfície. Por isso, uma pessoa que não sabe nadar deve ficar atenta à profundidade aparente da piscina. Então, algumas dicas. Bom, agora veremos as lentes, que são dispositivos ópticos, onde a luz é refratada em duas superfícies. Definimos lentes delgadas como lentes estreitas, tais quais essas duas superfícies estão próximas. Apesar de duas refrações, apenas mostramos a situação inicial e a situação final. O que caracteriza uma lente delgada são os raios de curvatura da superfície refratora. Os eixos ópticos e os focos, o eixo óptico da lente passa perpendicularmente pelo centro dela. Os raios de luz que incidem sobre ele não sofrem desvio, pois o ângulo de incidência é nulo. Lentes convergentes também são chamadas de positivas ou convexas e as divergentes negativa ou côncavas. No Sistema Internacional da Física, medida a unidade de convergência, diopia é representada por letra DI. De acordo com a conversão de sinais positivo e negativo das distâncias focais, a lente se converge. Tem convergência positiva e a divergente é negativa. Para determinar a imagem formada por uma lente, basta os raios principais da luz, os que cruzam as lentes em pontos especiais, como nos focos, e no centro da lente é o que incide paralelo ao eixo óptico. Com isso, um instrumento óptico que podemos estudar é o nosso olho humano. O caminho seguido pela luz, depois de chegar aos olhos, pode ser descrito na sequência córnea, íris, pupila, cristalino, retina, fotorreceptores. A luz de um objeto penetra no olho, pela córnea, membrana transparente, que reveste e protege o olho externamente. A seguir, a íris, porção colorida do olho, é a pupila, parte central, escura, forma um sistema de controle de entrada de luz. A íris controla a abertura de pupila por onde a luz passa. Os raios de luz passam pelo cristalino, que trabalha com um sistema de lentes convergentes e protegem imagens reais investidas. Sobre a retina, entre os cristalinos, a retina há um fluido chamado humor vítreo, que preenche a região. Os fotorreceptores, cones e bastonetes são células que revestem a retina. Transformações da imagem no estímulo nervoso, que são transmitidos pelo nervo séptico ao cérebro, onde são interpretados. Os batonetes detectam a luminosidade, mesmo em ambientes com pouca luz, e os cones reconhecem as cores, vermelho, azul e verde, cujas combinações resultam nas cores que vemos. Problemas nas células cone podem levar a daltonismo, que é a deficiência da visão colorida. A nitidez da imagem projetada na retina é controlada pelo ajuste de foco, pela córnea e o cristalino, conforme o objeto aproxima ou se afasta do olho. Essa acomodação visual é feita por meio de músculos ciliares, que se encontram e relaxam, alterando as curvaturas das córneas e dos cristalinos. Porém, há limites de aproximação e de afastamento dos objetos, que são chamados de pontos máximos distantes, respectivamente. Distância de cristalino é retina aproximadamente igual a 2 cm, G é igual a mais 2 cm. Para a distância de objetos variáveis, o foco é ajustado pela musculatura do olho da forma.
ajustar a projeção da imagem real sobre a retina. O ponto distante de um olho normal está no infinito. Distância do ponto próximo é particular de cada pessoa. Se um objeto estiver mais próximo do olho, do ponto próximo, a imagem perde nitidez. A distância desses pontos varia com a idade de pessoas, pois com o tempo a elasticidade dos músculos ciliares perde eficiência. A distância média normal do ponto próximo é cerca de 25 centímetros. Os nossos olhos podem causar outras deficiências visuais, onde ocorre por problemas no ajuste do sistema de focalização em relação ao tamanho do globo ocular. O problema nos ajustes feitos pela córnea e pelo cristalino faz com que as imagens sejam projetadas fora da retina, antes ou depois dela, conforme a deficiência visual, seja miopia ou hipermetropia, respectivamente. As lentes são usadas para fazer as correções. As imagens de objetos produzidos pelas lentes funcionam como objetos para os olhos. E com isso, encerramos o assunto da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos no caderno didático. Por enquanto é só, e bons estudos, até a próxima.